Ponto de partida de sexta-feira, como vocês sabem, a linguagem aqui é diferente, não tem um TP na minha frente, não tem um roteiro escrito, sou eu reagindo aos comentários, às críticas, às respostas, às perguntas que surgem nas caixas dos vídeos de segunda e quarta-feira do Ponto de Partida. Hoje eu acho que é inevitável que eu me concentre apenas no vídeo de quarta-feira. Foi um vídeo pesadamente criticado, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu li tudo, todos os comentários que vocês fizeram. Quando estava escrevendo o roteiro, eu já sabia que eu ia ser massacrado, faz parte. É do jogo numa democracia. E às vezes a gente, como jornalista, não tem... Se a gente tem um ponto de vista a respeito de uma determinada situação que a gente sabe que está muito fora do senso comum, que está muito fora da visão que está sendo trabalhada de forma majoritária nos ambientes em que o debate está acontecendo, a gente tem duas escolhas. Uma escolha é se calar, não se expor ao debate, e a outra é partir do princípio de que não, você tem que falar. E eu costumo, em algumas questões, achar que não dá para fazer o jogo da rede social, não dá para fazer o jogo de só falar aquilo que eu sei que vai despertar likes, que vai... Nunca foi o tipo de jornalismo que eu fiz, não vai passar a ser. E eu acho que é um pouco de parte do compromisso mesmo com o debate. Isso não quer dizer que eu esteja partindo do princípio que eu estou sempre certo, não. Aliás, aqui no meio mesmo, eu recomendo que vocês assistam sobre rigorosamente o mesmo assunto, os vídeos da Marilis Pereira Jorge e da Bruna Bufara. As duas discordam de mim, discordam abertamente de mim, e são evidentemente pontos de vista femininos. Então, a gente aqui no meio não busca uma coisa de monopólio de visões. O próprio fato de termos com alguma frequência pontos de vista divergentes sobre algumas questões mostram que a gente não parte do princípio de que um está certo e o outro está errado. É um debate que está acontecendo. Mas eu acho, tendo lido todos os comentários, tendo lido todas as críticas, as mais gentis, as mais pesadas, as ofensas puras e simples, as tentativas de cancelamento e tudo mais, tendo também lido muita coisa fora de outras pessoas, tanto de um lado quanto do outro, tendo visto novos vídeos tomados no dia, tomados em outras circunstâncias, em atléticas de medicina, na própria Faculdade de Santa Amaro, da Universidade de Santa Amaro, no Centro Universitário também São Camilo, que era outra equipe que estava disputando aquela partida de vôlei feminino naquele dia. Eu acho que minha opinião está com mais nuances do que estava na quarta-feira, mas eu não mudei essencialmente de opinião, e eu queria trazer um pouco mais essa discussão aqui, mas num tom de resposta às coisas que vocês comentaram. Eu selecionei 3 comentários que me parecem sinceros, pesadamente críticos em alguns casos, e que eu acho, como toda seleção evidentemente pode ser falha, mas eu acho que representam comentários que não são ataques, e, no entanto, que são contrapontos que apareceram muitas vezes e que talvez sejam o melhor caminho para que eu possa dar alguma resposta àquilo que vocês estão questionando e, ao mesmo tempo, transformar isso num diálogo, porque uma grande vantagem da internet mesmo quando a gente está falando da vídeo, a grande vantagem da internet é essa. Isso vira um diálogo, não é? Então deixa eu começar aqui com a Tatiana Sampaio. Pedro, você está se lembrando dos seus tempos de faculdade e normalizando o que não é mais normal. Eu estava num curso de medicina na era que importunação sexual não era crime. Se a minha geração viu esse comportamento e era esperado das mulheres aceitarem um bando de macho escroto correndo para cima delas com o pau na mão, muito diferente de mostrar a bunda, aliás, hoje não é mais. Isso não é moralismo, isso é civilização. Eu tô grata que minha filha vai saber nomear o abuso que era corriqueiro no meio universitário pelo que é: abuso, importunação e assédio. O mundo mudou mesmo, Pedro. As mulheres têm mais voz.
tira sua lente do olhar dos importunadores e tenta colocar no olhar da menina que entrou na faculdade e foi jogar vôlei para a faculdade. Será que você consegue? Aí o Anderson Bernardo, entre aspas, tadinhos dos playboys que acham normal praticar gestos obscenos em um jogo feminino. Fecha aspas. É o mesmo tipo de playboy que acha que não precisa respeitar o não de uma mulher da balada. É o mesmo tipo de playboy que abusa de meninas alcoolizadas. É o mesmo tipo de playboy que se aproveita do comportamento primitivo coletivo para justificar seus atos grotescos. Agora ganham a compaixão do Pedro Doria. Lamentável. Ainda tenta pôr no mesmo lado a balança do reacionarismo da extrema-direita com a indignação da esquerda por uma atitude grotesca como essa. Aí tem a Priscila Magalhães. Pedro, você poderia fazer um vídeo sobre a cultura do estupro em retratação a esse? Não dá para banalizar a violência contra a mulher num país em que a cada 6 horas uma mulher sofre feminicídio e a cada 8 minutos um estupro é registrado. Gente, perfeito, compreendido. Vamos... Depois da vinheta, respostas. Deixa eu começar com um contexto que eu acho que é importante e que é algo que está sempre presente na cabeça da minha geração de jornalistas, tá? Que é o caso da escola de base. Eu era estudante de jornalismo quando a história da escola de base aconteceu, mas na primeira metade dos anos 90, a Folha de São Paulo fez uma série de reportagens, outros jornais de São Paulo também. A Folha foi o jornal que fez o grande meia-culpa. Era uma escola, era uma escola para crianças pequenas, né? É uma creche e tal, que ia, se eu não me engano, até a alfabetização no ABC Paulista. E num determinado momento houve uma série de denúncias de que a diretoria da escola, professores, o senhor que dirigia a condução, enfim, que haveria abusos sexuais horrorosos das crianças. Era uma época em que a gente estava começando a falar muito sobre casos de pedofilia, a sociedade estava toda muito sensibilizada, aquela questão de igreja católica, né? A pedofilia naquela época era aquele troço... Porque havia tantos casos em evidência, porque era um assunto tão forte, havia uma hipersensibilidade da sociedade a respeito e era um pouco uma sensação de que sempre que tem fumaça tem fogo. A cobertura de toda a imprensa, foi uma cobertura absolutamente acrítica. Tipo, havia as denúncias, os pais começaram a falar, aparentemente havia comentários das crianças muito pequenas, tá? E nada era verdade. Os pais são desses fenômenos de psicologia social que acontecem de tempos em tempos e a gente... Não era verdade. Imagina as vidas das pessoas que foram acusadas, no caso da escola de base, foram destruídas por completo. Completamente destruídas. E às vezes você tá no lado da causa certa, que é contra o abuso infantil, tudo mais, e uma injustiça gigantesca é construída. Porque naquele momento, com as informações que você tem, tudo parece se encaixar, tudo parece ser verdade. E quando você aprofunda na investigação, você descobre que nada era do que realmente parecia ser. Então, sempre que acontecem esses grandes cancelamentos nas redes sociais, você tem um fragmento de vídeo, você tem um vídeo de 15 segundos aqui, um vídeo de 5 segundos ali, todos meio borrados, você não entende exatamente o que está acontecendo e o que a gente tem de situação aqui. O que a gente tem aqui de situação é... Olha, quando esse jogo aconteceu e esses episódios de nudez aconteceram, não houve grande comoção
no ambiente da universidade que sequer motivasse alguém a cogitar uma investigação, punição, qualquer coisa. Quer dizer, em abril não aconteceu. Aí, meses depois, o fragmento de um vídeo com uma resolução terrível aparece. E esse fragmento parece mostrar uma determinada situação de cunho sexual, parece demonstrar uma imposição de homens em cima de mulheres, uma coisa hipersexualizada, tudo mais. E alguém que não estava lá começa a tirar conclusões, cai na mão de um influenciador muito grande, ele joga no troço, olha que absurdo, todo mundo cai dizendo que o que a gente está vendo é isso, trazendo uma interpretação. E eu acho que nessas horas a gente tem que parar. Peraí, o que eu estou vendo é realmente... eu tenho nas mãos toda a informação que eu preciso para avaliar essa situação. Desde então, muitos outros vídeos da Universidade Santa Amaro, da São Camilo e de outras atléticas de medicina, dessa mesma subcultura das faculdades de medicina de interior de São Paulo e de São Paulo capital, começaram a circular. E a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: não só nudez é frequente, como a nudez não é só masculina. Em um dos vídeos, por exemplo, eu tomei a decisão de não incluir, embora fossem fortes pro meu argumento aqui, eu escolhi não incluir os vídeos nesse que vocês estão assistindo, porque eu acho que tem uma certa violação de privacidade, tá? Eu não sei se as pessoas que foram filmadas num determinado contexto, mesmo que os vídeos sejam públicos, mesmo que a coisa tenha sido liberada, eu não sei se elas estão felizes de estarem circulando, eu não sei se elas tinham na ideia que suas imagens estariam circulando loucamente pela internet. Eu não acho que seja o meu papel distribuir, mas eu quero descrever um dos vídeos em particular que envolve alguns dos alunos que estão no mesmo contexto, que é um vídeo em que, numa quadra esportiva, numa quadra dessas multiesportivas que tem marcação de vôlei, basquete, futebol de salão, tem vários alunos deitados, né, com a barriga para cima, rapazes e moças, e uma moça, uma estudante, tá com a calça abaixada nos joelhos, entendeu? Completamente nua do umbigo para baixo até os joelhos, e ela vai se ajoelhando de cócoras em cima de cada pessoa, e alguém com um troféu daqueles em forma de caneco, com algum líquido, talvez uma bebida alcoólica, não dá para saber, uma pessoa enche o caneco, derrama o líquido de forma que escorregue pelas costas da moça, pela bunda dela, e ela está de cócoras em cima do rosto de rapazes e moças, um por um, e a água vai caindo, o líquido vai caindo e as pessoas vão bebendo. Por que eu estou falando disso? Porque a primeira questão que a gente tem que responder aqui é o seguinte: dentro desse contexto, dessa subcultura, o que está acontecendo é a imposição de homens sobre mulheres. Tem uma coisa que é uma coisa masculina se impondo contra mulheres que de repente estão numa situação em que elas não conseguem dizer não, tudo mais. São tantos os vídeos em que o contexto da nudez feminina, no mesmo tipo de situação, que é uma certa bagunça, tem uma agressividade, claro, também há mulheres envolvidas que eu não sou capaz de olhar para a situação e falar, não, isso é uma coisa aqui de homens exercendo força sobre mulheres. Porque também há mulheres envolvidas, entende? E não é só mulheres fazendo um bunda lelê mostrando a bunda. É nudez frontal tanto quanto. Eu acho que se a gente olha sinceramente, sem estar dentro daquela subcultura, se a gente olha sinceramente, com franqueza, para a situação, não dá para falar que
é uma coisa de homens contra mulheres, porque mulheres participam também desse tipo de situação. Eu estou descrevendo um vídeo que é mais claro, tem alguns outros circulando, que vale a pena ver para entender o contexto geral de como que essa cultura existe. O site que está fazendo a melhor cobertura é o Metrópolis. Lá você tem, de fato, numa série de matérias, um repórter que está entrevistando as pessoas que estavam nesses lugares, que negam, por exemplo, que tenha havido masturbação coletiva. Mas não só isso, que repórter perguntando sobre como que funciona essa nudez, como que aparece a nudez nesses ritos, não só na Santa Amaro, mas nessa subcultura de faculdade de medicina de São Paulo. E uma das coisas que eu li pela primeira vez lá, mas depois li em outros sites, e que eu acho que é uma informação fundamental para a gente ter esse debate, é o seguinte: faz parte do trote das atléticas, faz parte do trote da atlética da Santo Amaro de Medicina, você ter de tirar a roupa e cruzar em público a quadra poliesportiva. Essa eu acho que é uma informação fundamental. O trote é uma coisa que é coerciva, você impõe aos alunos, aqui no Rio nós chamamos de calouros. Em São Paulo a gíria em geral é bicho, mas enfim, a gente está falando de primeiranistas, né? Talvez em outros lugares do Brasil as pessoas usem outras expressões. Eu iniciei 2 cursos de faculdade, né? Engenharia e Comunicação. Eu escapei do trote nas duas. Eu não gostava de trote como estudante, me recusei a participar nos 2 casos e continuo não gostando, porque acho violento, acho essa coisa de você ritualizar o veterano sobre o calouro e tudo mais, e coisa coerciva, com muita frequência, humilhação, violência. Mas o problema é que as faculdades toleram há nem décadas, né, cara, há séculos, rituais de iniciação desse tipo. E os de medicina são conhecidamente alguns dos mais opressivos, mais difíceis. Agora, essa informação que está no Metrópolis e depois saiu em outros sites, porque vários alunos deram entrevista nesse sentido, é uma informação fundamental. Porque se parte do ritual de iniciação da atlética é você ser obrigado a cruzar sem roupa a quadra e que sem esse ritual você não pode fazer parte das equipes esportivas da faculdade de medicina, talvez o que a gente esteja assistindo nesse vídeo não seja homens se impondo a mulheres, mas veteranos se impondo a calouros. Se for isso, eu não estou dizendo que foi isso, mas isso é uma coisa que alunos de lá estão dizendo. É fato que uma das linhas da investigação da Polícia Civil em São Paulo é de que os alunos que tiraram a roupa ali fizeram isso porque estavam como vítimas de um trote. Se for isso, percebe a coisa do contexto, como eu estava falando? Se for isso, são eles as vítimas de uma violência. Eles não estavam se impondo às mulheres, eles estavam cumprindo um ritual que é exigido e tolerado por todas as universidades, algumas com maior violência, outras com menor violência, algumas com maior coerção, outras com menor coerção. Eles estavam cumprindo um ritual sem o qual eles não poderiam fazer parte das equipes esportivas da medicina da Santa Amaro. Eu não estou afirmando que tenha sido isso, mas eu estou afirmando que há alunos que dizem que foi isso. Se foi isso, a história é completamente diferente. Se foi isso, todo mundo que saiu condenando essa garotada está cometendo uma injustiça profunda. Tem um debate que a gente precisa ter aí, que é: que nudez é tolerada? Qual o contexto de nudez que nós consideramos aceitável? Cada pessoa vem do seu contexto pessoal, da sua história pessoal. Minha mãe era hippie. Meu pai é um cara que viveu intensamente o ano de 1968 do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político, do ponto de vista sexual. Ele escreveu memórias sobre isso. Quer dizer, eu venho de uma cultura familiar que já é
muito tolerante com sexualidade, nudez e tudo mais. Se não bastasse isso, a minha puberdade, minha adolescência, nesse momento inicial, né, foi em São Francisco, na Califórnia, que é não só a sede do movimento hippie, como é um lugar em que sexualidade, nudez, essas coisas são vistas com muito mais abertura do que é padrão em boa parte das culturas, e não necessariamente visto de forma sexualizada. Então, eu compreendo quem argumenta que o meu padrão é talvez um pouco mais tolerante do que o padrão médio da sociedade. Do que o padrão médio da sociedade, certamente, mas mesmo de pessoas que se consideram tolerantes. Eu aceito isso de cara. Agora, independentemente disso, vamos lá. Olha como a coisa é confusa na nossa sociedade. Olha como a coisa não é clara. Eu sei que todo mundo vai se dizer, mas nesse caso é óbvio, esse caso não é óbvio. Tudo bem. A gente já sabe e já dá de barato que peito de mulher e peito de homem é diferente. Um dos principais movimentos que existem nas redes sociais feministas é um movimento puxado dentro dos Estados Unidos chamado Free the Nipple, né, que é libertem os mamilos, que exige que redes como Instagram, etc., Facebook, tratem mamilos femininos com a mesma naturalidade que tratam mamilos masculinos, porque a gente tem de fato essa questão de que o homem tira a camisa quando quer e mulher não pode, e o seio feminino é visto como necessariamente sexualizado, não deveria ser, mas isso é uma maneira também de você tratar com naturalidade a exposição e tudo mais. A gente já tem a diferença aí. A gente meio que dá de barato que bunda é nudez, mas é quase como se não fosse. Então, nudez frontal é muito diferente de a nudez a nudez de costas. Tá bom. Um homem e uma mulher nus de frente, o pênis e a vagina. O pênis masculino é necessariamente sempre agressivo contra a mulher? Eu não estou querendo nem entrar em interpretações freudianas, não. A conclusão a que a gente vai chegar é que, a não ser que esteja num contexto artístico, o pênis masculino é sempre uma agressão? Eu não sei se é. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de eventos não artísticos com os quais a gente convive com nudez. Marcha das Vadias. Claro, é uma coisa feminista, um movimento feminista, uma organização feminista que quer, inclusive com a nudez da mulher, fora de um contexto sexual, num contexto político, que ali falar sobre a presença da mulher. Mas a gente chega à conclusão de que a nudez feminina naquele espaço, na Marcha das Vadias, mesmo que choque uma quantidade imensa de pessoas na sociedade, tem que ser defendida, não pode ser atacada, não pode... E eu não acho que possa, tá? Eu acho absolutamente bacana, legal, tudo mais. Mas é um ambiente em que uma parte imensa da sociedade acha que vê como agressão. Qual é o nível de tolerância que a gente deve ter? Muito parecido com isso é a coisa do movimento Femen, né? que nasce no leste europeu e que é um movimento feminista que trabalha justamente a nudez feminina em público para questionar valores da sociedade. Agora, para ir para uma coisa completamente distinta, tanto no Rio e em São Paulo, como em outros lugares do mundo, existe um movimento anual que é a pedalada pelado. Entendeu? Que são pessoas que tiram a roupa no meio da rua para andar de bicicleta para uma determinada extensão sem roupa. É uma coisa de um grito de liberdade, é uma coisa de contra combustível fóssil, tem uma coisa de sustentabilidade muito forte na ideologia por trás dessas passeatas. E olha, homens também estão lá. E eu não vou nem falar de praias nudistas, esse tipo de coisa, onde o contexto... eu já fui a muita praia nudista, tá? Muita. E...
Embora boa parte das pessoas vai dizer ali o contexto não é sexual, tudo mais, cara, na maior parte das praias nudistas, e isso não é só no Brasil, entendeu? Você em geral tem uma área em que a coisa se sexualiza. Entendeu? Assim como você tem áreas em que tem criança pequena nadando, brincando com areia, tudo mais. Quer dizer, o ponto aqui que eu estou querendo trazer, para não falar de carnaval no Brasil, né? Porque, embora a gente não esteja mais nos anos 80 e 90, a nudez no carnaval em público, inclusive nudez sexualizada, meio que faz parte do jogo. Acontece. Não acontece sempre, não acontece tudo quanto é lugar, mas acontece e acontece em público. O ponto que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte: não existe uma regra clara de onde que pode e onde que não pode. Essa regra acaba sempre dada pelo contexto, e o contexto quem dá é a subcultura em que esse troço acontece. E aí eu acho que a gente tem que voltar a falar da subcultura em que esses eventos dessa partida de vôlei feminino entre a Santa Mara e a São Camilo aconteceram. Que subcultura é essa das faculdades de medicina de São Paulo, das atléticas em particular, das faculdades de medicina de São Paulo? Uma coisa que eu não vou falar é que não existe misoginia nessa cultura das atléticas dos cursos de medicina no estado de São Paulo. Porque eu já ouvi uma, duas letras de músicas que cantam que falam abertamente de violência contra a mulher. Misoginia não é um problema particular dos cursos de medicina, misoginia é um problema que existe na sociedade. Então, pode talvez nos cursos de medicina aparecer com mais ênfase e tal, mas a questão está dada. Alguém tinha pedido para eu comentar sobre cultura de estupro. Existe uma cultura misógina, existe uma cultura racista, existe uma cultura homofóbica. O Brasil não é um país para amadores e é um país violento. E essa violência existe. Agora, quando a gente está falando de nudez, a nudez e muitas vezes, aparentemente, a nudez forçada e ritualizada não é apenas masculina. Mesmo quando a gente está falando de nudez frontal, ela é feminina também. Não sei dizer se homens são mais forçados do que mulheres e em que condições a nudez aparece num... Porque a nudez de um homem, de um rapaz, de um estudante primeiranista, em que ele está naquela situação por imposição de um trote dado pelos veteranos, ele está numa posição de fraqueza. Ele está numa posição de fragilidade. Um aluno nu que corra atrás de mulheres ou que torça ostensivamente mostrando o corpo, aí ele está numa posição de força, ele se percebe numa posição de força. As imagens que a gente viu não nos permitem compreender qual é o contexto geral daquela situação. E é muito difícil, não fazendo na boa, um estudo etnográfico de como que esse ambiente funciona, é muito difícil a gente entender de fora o que a nudez quer dizer dentro daquele grupo. Entendeu? Qualquer um que venha de ciências humanas entende o suficiente de sociologia e de antropologia para saber que você não entra impunemente num grupo desses. Tem uma regra geral de a nudez é isso na sociedade, porque não tem essa regra geral. E não tem não existe um significado geral de nudez, não existe um significado geral de nada daquelas coisas que a gente possa apresentar para toda a sociedade brasileira. Eu sou carioca, eu vejo sexualidade de um jeito. Uma pessoa igualmente carioca, e talvez do ponto de vista de renda, no mesmo nível que eu, mas que seja uma pessoa evangélica, conservadora, vai ter um ponto de vista radicalmente diferente. E a gente vai interpretar alguma coisa que a gente está vendo na mesma praia de Ipanema como eu tô, sei lá, uma moça europeia de topless, como acontece direto, eu não vou nem ver. E alguém particularmente conservador vai olhar e
tipo, estamos perdendo a vergonha, estamos perdendo a. A partir do momento que não existe esse. Porque boa parte dessa discussão que a gente está tendo é que o que vocês estão me dizendo é o seguinte: existe uma cultura de estupro, existe uma cultura misógina, portanto o que estamos vendo tem de ser imediatamente condenado. E o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: eu não sei o que eu estou vendo. Eu não estou partindo do princípio de que porque há nudez, há violência. E se há violência, que é certamente uma possibilidade, eu não tenho condições de, pelos vídeos e pelos fragmentos de informação que eu tenho, e pelo pouco que eu conheço e entendo de cultura de faculdade de medicina em atlética do estado de São Paulo, eu não tenho condições de dizer o que está acontecendo. Eu sei que está acontecendo uma coisa que eu certamente botaria como fora do comum. Agora, a Polícia Civil está trabalhando com várias hipóteses que não passam pelo Twitter. Entre elas, a hipótese de que os alunos eram eles vítimas de violência. E aí, por fim, eu quero chegar no ponto fundamental aqui, que é o do Tribunal da Opinião Pública, do Tribunal das Redes Sociais, que este, eu acho que vocês não percebem, é também uma forma de violência. O que me motivou a gravar o vídeo foi o fato de que agora já são 7 estudantes que foram identificados nesses vídeos e que foram expulsos sumariamente. O fato de que, quando aconteceu em abril, a coisa não chegou à administração, pode ser consequência de as mulheres se sentirem intimidadas e acham que tem que se calar. Como pode ser simplesmente o fato de que aquilo tem um quê de corriqueiro, acontece um ano após o outro e simplesmente faz parte daquela cultura. O fato é que, quando foi visto pelas redes sociais por pessoas que não conhecem aquela subcultura, não entendem o que está acontecendo, a coisa foi imediatamente condenada e foi posta numa determinada leitura. Entendeu? Um antropólogo jamais faria isso. Um sociólogo jamais faria isso. Mas nas redes sociais a gente faz o que a gente quer, né? Todo mundo é antropólogo amador, todo mundo é jornalista amador, todo mundo é físico amador, todo mundo é economista amador, todo mundo tem o seu pitaco para dar sobre tudo. E todo mundo, às vezes, leva a sua carga de vida, as suas experiências de vida e tenta generalizar, tipo, o país é isso, as pessoas são isso, porque eu vivi tal situação. Todos fazemos isso, tá? Eu não tô pulando fora desse troço, não. Todos somos resultado das nossas experiências. O fato é o seguinte. Imediatamente, no início da semana, a reitoria da faculdade já identificou alguns dos estudantes e saiu expulsando eles. Esse julgamento sumário, sem nenhuma investigação, jura? E se a investigação da Polícia Civil disser que os caras foram vítimas de violência, que a faculdade devia estar protegendo eles, e o que a faculdade fez foi ainda botar o estigma de uma expulsão? A gente não sabe qual é o resultado dessa expulsão. Será que vão voltar para a faculdade? Ah, não, são playboys porque pagam uma mensalidade alta. Cara, a gente nunca sabe qual é a verdade de cada pessoa. A gente não sabe qual é a história de cada pessoa. Entendeu? Talvez aquela tenha sido tipo uma esperança de um diploma superior e ferrou, não vai ter. Talvez aquela mensalidade esteja sendo paga com uma bolsa de 60%, ainda assim são 3 na família, tio, primo, isso e aquilo, se juntando, ralando para botar aquela grana, porque esse troço acontece com uma frequência. Não é todo mundo que paga a faculdade particular, cara, que faz isso com tranquilidade, que faz isso com... Não, às vezes é relação, entende? Aí você pega e custa um ano para um aluno desses, de repente era a última oportunidade, de repente são pessoas que não vão voltar. Tipo, estamos achando ok, julgamento sumário, pune imediatamente, mesmo que a gente não conheça todos os fatos de uma situação, por causa de um vídeo de 5 segundos.
Por causa de um vídeo de 3 segundos. De uma interpretação a qual todo mundo chegou à conclusão de que é aquele ponto. A gente vai fazer isso? Teve um cara, isso foi no Instagram, que eu fiquei assim, espantadíssimo com o troço, que tendo visto o meu ponto de partida, a coisa que ele achou natural comentar é o seguinte: ele marcou no Insta, né, o Globo, o Estadão e a CBN, que são os veículos fora do meio para os quais eu escrevo, né, para o Globo e para o Estadão, sou colunista de ambos e sou comentarista da CBN. O cara marcou lá os 3 e... Vocês têm certeza de que vocês querem alguém que tem esse tipo de opinião no... O rapaz não sabe que minha coluna de sexta-feira no Globo e no Estadão foi exatamente sobre isso. Foi com outros argumentos, porque eu tive tempo de pensar mais do que no vídeo de quarta-feira. Eu tive oportunidade de organizar melhor meu raciocínio. Foi exatamente sobre isso. Está lá, está publicada. Entende? Jornais, boa imprensa buscam ampliar pontos de vista e debater. E visões minoritárias são bem-vindas. Visões minoritárias têm que ser bem-vindas em democracias. E o que eu estou falando, no fim das contas, em essência, o básico do que eu estou falando é o seguinte: levem em consideração o fato de que talvez a interpretação do que aconteceu não seja óbvia. E que talvez esses rapazes estejam sendo vítimas de uma injustiça particularmente cruel. Porque, sabe, a gente está aqui na internet, a gente está conversando sobre isso. Olha, quarta-feira que vem eu vou estar gravando um vídeo sobre o Lula, sobre a eleição da Argentina, entendeu? Sobre a crise da democracia na Hungria. Nós vamos estar aqui nessa mesma caixa de comentários falando sobre esses rapazes. Um vídeo de 5 segundos pode ter definido por completo a vida deles para sempre. E se daqui a 2 meses sair uma investigação e a gente descobrir que aquilo não era exatamente o que parecia ser, porque o contexto era diferente do que imaginávamos que era, tá expulsos, dane, a gente nem vai saber, porque em geral a gente nunca sabe dessas coisas. Sabe, tem uma regra, por isso que eu comecei falando da escola de base. Tem uma regra quando a gente está tratando de... A gente precisa identificar quando a gente está perante uma situação que a gente não compreende. A gente precisa perceber que a gente tem muito pouca informação para tirar conclusões. E porque um influenciador com alguns milhões apontou para uma determinada linha, a manada seguiu, e de repente o rapaz, coitado, que pediu minha cabeça para os veículos, é aquela coisa, é o julgamento sumário, né? Na cabeça dele, não é que ele seja uma má pessoa, na cabeça dele ele está sendo uma boa pessoa. Na cabeça dele ele está carregado de todas as virtudes do mundo. Porque na cabeça dele só existem pessoas e pessoas ruins, pessoas boas e pessoas ruins. E se uma pessoa olha para aqueles 5 segundos e não tem a conclusão que toda a bolha progressista dele tirou, é porque aquela pessoa só pode ser uma pessoa ruim. Ela tem que ser excluída do debate público. Não podemos tolerar no debate público opiniões que sejam minoritárias. Não é para isso que a gente tem democracia. Não é para isso que... Eu volto ao ponto. O Brasil é misógino, o Brasil é racista, o Brasil é homofóbico, o Brasil é transfóbico, o Brasil é violento. Mas isso não nos dá o direito de fazer julgamentos sumários. Isso não nos dá o direito de chegar a uma conclusão em 3 minutos de conversa e fazer um tipo de pressão que vai custar uma consequência que vai ferrar para alguém pela vida. Se por um acaso
houve violência sexual que está capturada naquele vídeo e a faculdade chegar à conclusão de que sim é caso de expulsão, imagina, decisão indiscutível, faz parte do jogo, tem um tipo de conduta que você tem que ter. Agora, eu sei que as pessoas gostariam que estudantes de 18, 19, 20 anos fossem adultos prontos. Que fossem pessoas de 40 anos que já viram o suficiente. Sem você fazer bobagem pra cacete e tomar na cabeça, você não aprende. Você não amadurece. Aos 19, 20 anos, a plástica do seu cérebro sequer está pronta, sequer terminou de ser formada. Está no estágio final de formação. Entendeu? Tem ligação que você não faz ainda. Isso varia, evidentemente, de indivíduo para indivíduo. Homens tendem a amadurecer, essa plástica no sexo masculino é formada 2 anos depois de mulheres. Enfim, eu não sou neurocientista, mas vocês podem perguntar para a turma que explicam isso. Aliás, é um dos motivos jovens não fumem maconha. Fumem depois dos 21. O cérebro de vocês vai agradecer. O ponto fundamental que eu estou fazendo é... Gente, a violência existe. Vamos nos abster nós de praticá-la? Vamos esperar entendermos o que aconteceu? O que esse rapaz que pediu minha cabeça, ele é um pouco metaforicamente exatamente essa coisa de... Isso é a cultura punitivista brasileira. Pune, pune, pune. Nem pensa, pune, precisa punir. Qual é a pena adequada? Para a gente entender qual é a pena adequada, a gente precisa entender o que foi feito, em que contexto, quem foi ferido, quem sofreu dano. Sem a gente ter essas informações, a gente não tem nenhuma dessas informações. Sem isso, o cheiro do que aconteceu com esses rapazes expulsos é de uma injustiça profunda e cruel. Gente, eu sei que muitos de vocês vão continuar discordando de mim. Faz parte. O que eu posso prometer para vocês é... Eu sempre vou falar o que eu penso. E eu não vou falar o que eu penso gratuitamente. Eu vou trabalhar para ter argumentos. Eu vou trabalhar para explicar, para tentar destrinchar o meu comentário. Mais do que isso, eu vou estudar para construir o argumento. Eu vou tentar, mesmo que seja na rede social, mesmo que seja em vídeo, mesmo que os hábitos sejam de a gente pular para conclusões impulsivamente na base da emoção, eu prometo que eu vou ser sempre fiel aos fatos. E eu prometo também, como aconteceu aqui, que no meio a gente sempre vai ter um ambiente de liberdade de expressão, no qual nossas jornalistas terão amplo espaço, inclusive, para discordar entre si. Até segunda.